sobre como melhorar a sua imagem nos relacionamentos. É para comprometidos ou solteiros, para os dois, né? Melhorar a sua imagem é para os dois. Qualquer pessoa que você queira, digamos assim, ter uma interação melhor, pode ser ficante, quem tá solteiro, para quando conhecer alguém, para quem já tá num relacionamento e a coisa tá meio que se perdendo, então é para todo mundo, tá? Gente, compartilha a live aí, vocês vão compartilhar? Vai aqui na setinha, manda para 5 amigos. Mandem para 5 amigos que a gente já vai começar aqui oficialmente, tá? Então, bora lá, gente. Por que é importante, Amanda, a gente falar sobre a imagem? Imagem, entenda, não é só a parte visual, só a parte estética da coisa. Quando eu falo em melhorar a nossa imagem, eu tô falando no sentido geral. Ou seja, o que a gente tem passado para o mundo? O que quando as pessoas pensam em nós, vem na cabeça delas? O que será que a gente tem deixado de marca impressa por aí, né? Então, essa parte de imagem, entendam como algo geral e não simplesmente aparência, estética, porque não é isso que a gente vai falar. A gente vai falar de uma visão geral que a gente acaba deixando para o mundo, para nós mesmos, e que é uma imagem que passa por vários fatores, tá? Então, é isso que a gente vai falar na nossa live hoje. E por que é importante a gente falar sobre imagem, sobre o que a gente está passando, sobre o que está acontecendo enquanto a gente se relaciona, né? Porque assim, gente, eu vou dar 2 exemplos práticos aqui do porquê é importante a gente pensar do que a gente está comunicando ao mundo. Por mais que, lógico, a gente tem que ser nossa versão autêntica, a gente tem que ser a nossa melhor versão. Só que assim, muitas vezes a gente não é essa versão legal que a gente gostaria. A gente tá com muito trauma, a gente tá com muito medo, a gente tá com muita insegurança, a gente tá com muita dependência e a gente sabe que a gente poderia ser melhor. A gente sabe que a gente poderia se portar de uma forma mais saudável. Ou alguns ainda nem sabem, né? Estão lá sendo imaturos, enfim, agindo de uma forma automática e acaba não tendo os resultados que gostaria, né? Vê que nada tá acontecendo ali da forma que gostaria. E aí a gente começa a entrar num ciclo de, meu Deus, o que tá acontecendo que eu não tenho nenhum resultado que eu gosto, tá? E quando a gente fala imagem nos relacionamentos, dá pra gente pensar também até na parte familiar, até na parte profissional, né? Muitas vezes a gente tá com vários problemas na parte profissional, não consegue crescer profissionalmente, principalmente porque não consegue ter essa visão aí mais apurada do que está passando por onde encontra pelo caminho, né? Digamos assim, você chega numa empresa e você não tem ali muita percepção da sua imagem, tá? E o que acontece? A maioria de nós, quando a gente é imaturo, quando a gente não faz autodesenvolvimento, quando a gente não tem autoconhecimento, a gente vive uma vida muito assim, quem quiser quer, quem não quiser também não quer, e beleza, tá certo, quem quiser quer, quem não quiser não quer. A questão é, quando a gente ainda é muito imaturo, quando a gente ainda tem muito pouquinho a oferecer, quando a gente ainda é extremamente pouco, a gente contribui pouco pro mundo, quando a gente ainda é muito raso na vida, e a gente fica falando, também que se dane, também tudo que se dane, a grande verdade é que assim, a gente só não quer crescer, né? A gente só não quer tentar ser um pouco melhor. E muitas pessoas, obviamente, não vão ser obrigadas a ficar com a gente, porque ninguém é obrigado a ficar com uma pessoa que, de certa forma, não contribui em nada para a vida. Só traz problema, só traz dor de cabeça, né? Eu mesma, assim, quando eu lembro do meu passado, eu consigo entender perfeitamente porque algumas pessoas não quiseram ficar comigo. Por mais que naquela época eu achava que eu tava abafando, eu achava que eu era uhul, mas não, né? Eu tava cheia de coisas ali que realmente repelia muita gente. Então, assim, por que a gente tem que pensar na nossa imagem e não só no que a gente passa para os outros, mas no que a gente passa pra gente?
Será que a gente passa uma visão de alguém legal, alguém que a gente admira? Ou a gente passa uma visão de ser meio fracassado para nós mesmos, tá? De que a gente se considera um fracasso, de que a gente se considera uma pessoa muito difícil, a gente mesmo não suporta a nossa companhia. Tudo isso precisa ser pensado sim, porque a vida, nós somos seres sociais, né? Então, por mais que você tenha que analisar aí as pessoas, as interações que você quer ter ou não, as pessoas também vão analisar. E você tem que se analisar em vários aspectos, tá? No bem que você faz pra você e nos seus resultados no mundo, certo? Então, eu vou dar 2 exemplos aqui, só para vocês pegarem um pouquinho mais do que é essa imagem geral que eu tô trazendo, tá? Como eu disse, não é para ficar preso à aparência, à parte visual. Embora a gente sabe que para muita gente a parte visual ela é importante, né? Muitos homens também, eles têm muito essa parte visual, assim, culturalmente falando, né? Mas a live, ela não vai focar nisso. Vamos pegar 2 exemplos aí, né? Eu vou pegar 2 exemplos de homens, tá? Só pra gente olhar como se fosse um espelho aqui. Então, eu vou trazer 2 exemplos e aí vocês vão me dizer mais ou menos o que está compatível. Lembrando que essa análise é em uma versão sua que está buscando um relacionamento saudável, um relacionamento leve, alguém que seja legal, que contribua para a sua vida, tá? Então, eu vou trazer 2 personagens aqui, pensa comigo. Alexandre e Pedro. São 2 personagens aqui que a gente vai pensar na nossa live para poder clarear aquilo que eu quero passar para vocês hoje, tá? Então, vamos imaginar que você, mulher, né? Os homens aí, vocês imaginam que sejam mulheres, tá? Dá pra todo mundo pegar aí o conteúdo, tá, gente? É só realmente querer que a gente consegue. Muda pro personagem que for melhor aí, se você for homem, muda pra mulher. Mulheres, vamos pensar nesses 2 personagens, né? Ou quem escolhe, por exemplo, esse tipo. Pedro e Alexandre. O que acontece? Imagina que você tá conversando com os 2. Com o Alexandre e com o Pedro. Você tá conversando, você tá solteira, você tá conhecendo, tá? E aí, vamos imaginar que o Alexandre, ele pergunta do seu dia, ele te trata bem, ele tem uma empatia para perceber as coisas que você, de certa forma, gosta. Ele tem uma empatia também para se conectar com você pelos seus gostos. Ele consegue prestar atenção nas coisas que você traz. Quando ele vai te chamar para sair, ele pergunta como tá a sua agenda, ele marca com antecedência, ele tem um cuidado com você, ele te trata de uma forma positiva, falar com ele no seu dia é gostoso, às vezes você fica esperando o momento para falar com o Alexandre. Então, essa seria um tipo aí de pessoa, né, que você tá conversando. E vamos pensar que você também está conversando com uma pessoa chamada Pedro. E o Pedro, ele, diferente do Alexandre, ele tem um jeito de falar com você extremamente seco e direto. Então, quando o Alexandre quer falar com você, ele fala, então, hoje eu tô afim de, transar. Hoje eu tô afim de transar. Então, ele te manda mensagem exatamente assim, ó, hoje que eu tô afim de transar. Ele não pergunta nada sobre você. Ele é extremamente direto nas coisas. Ele é bruto, então ele tem uma brutalidade. Ele tem uma reatividade muito grande. Então, às vezes, você demora para responder, ele é extremamente grosseiro. O Pedro, se você não fazer aquilo que ele quer, ele vai, de certa forma, usar isso contra você. Ele vai te tratar de uma forma ruim. Ele vai... sem que você perceba, tá? Ele vai te manipulando, ele vai fazendo as coisas ali, comigo tem que ser assim. Ele é extremamente assim, não te dá muito espaço, não quer saber de você. É extremamente direto, grosso, seco, passa uma reatividade enorme, estoura às vezes, com muita facilidade, te cobra. Então, ele vai lá e ele te cobra. E aí, mas você não falou que era tal horário? Mas e aí, tal coisa? Diferente do Pedro, que ao invés de te cobrar, ele consegue falar, não, poxa, você já teve um dia cansativo.
Não, realmente, ele consegue te trazer um bem-estar. Se você, vamos pensar que você está minimamente madura, tá? E buscando um relacionamento saudável. Ah, outro detalhe, o Pedro, ele é extremamente folgado. Então, assim, ele é aquela pessoa que ele quer que tudo gire em torno dele. Então, ele quer que você vá buscar ele quer que você pague a conta, ele quer se apropriar da sua casa, ele só quer ficar na sua casa. Esse é o Pedro. Já o Alexandre, não. O Alexandre, ele consegue ter essa empatia, ele consegue entender o que você gosta, né? E se você tá minimamente saudável, o que você vai escolher? Qual dos dois você escolheria pensando em um relacionamento saudável e duradouro? Um perfil mais Alexandre ou um perfil mais Pedro? O que vocês acham? O Pedro tem muito dessa bio do Tinder que a gente viu, né? A gente viu um monte de Pedros aí. É tipo assim, é assim, meu jeito é assim, né? A pessoa já na bio ela consegue mostrar o jeitão ali dela, né? Certo, a maioria é Alexandre. Por que, né, gente? Por que é essa imagem que eu trouxe aqui, que é lógico que é uma imagem mais geral, né? Não é tão detalhista. Mas por que isso, ele traz um panorama para você? Porque sim, gente, as pessoas estão buscando, quem, né, é minimamente mais maduro, são pessoas que estão buscando alguém que faça bem. Alexandre feio, Pedro bonito. Ah, às vezes me mata, os comentários são os melhores. Mas vocês entenderam? Vocês viram que eu nem entrei em característica física. Eu tô te passando uma imagem impressa dessas duas pessoas, no geral, tá? Então, o que eu quero que você enxergue com isso? Que é lógico que vai existir um jeito de viver que vai fazer as pessoas quererem estar com você. Que vai fazer você ser mais Alexandre do que Pedro, né? Lógico, com todas as suas peculiaridades, mas assim, uma pessoa mais agradável, uma pessoa que contribui, uma pessoa que tem um interesse genuíno. E não uma coisa extremamente direta, seca, bruta, enfim, reativa, na defensiva, no ataque, na manipulação, na imaturidade, na raiva, no ódio, sabe? Porque isso é a mesma coisa que, de certa forma, a gente pode imprimir nas pessoas, né? Não necessariamente tudo que eu citei aqui do Pedro, né? Não necessariamente você chega para as pessoas e age de uma forma tão direta, mas às vezes tá faltando em você um pouco mais de autopercepção. E isso não é importante só para as pessoas lá fora. Isso é importante para você. Porque imagina, você que adora gritar para os quatro cantos aí, né? E falar que não tem ninguém legal no mundo, que acabou as pessoas legais, que tá todo mundo caótico, que não dá para ter um relacionamento com ninguém. Você que gosta de gritar isso para os quatro cantos, imagina se quando você olha para você, você vê o quanto você mesmo é uma pessoa difícil, insuportável muitas vezes, reativa, que no seu, na sua interação, no seu convívio, não consegue contribuir em absolutamente nada. Então, assim, né, teve até uma bio do Tinder que foi bem engraçado, né? Quem tá acompanhando os stories lá sabe o que eu tô falando. Teve uma bio que ele colocava assim, né? Tipo assim, que a mulher tinha que buscar ele, o quarto dela tinha que ter ar-condicionado, eu não lembro exatamente, ela tinha que ser bem financeiramente, tinha que morar no bairro X. Tipo assim, para este cidadão, né, a vida ali girava em o outro ter o que oferecer. Ele não tinha nada para oferecer, além de uma bio fazendo exigências. E a gente vive em um mundo em que a gente tem mais pessoas fazendo exigências do que, de fato, tendo uma empatia, tendo uma conexão. E foi bem engraçado nessa bio, eu acho que já até saiu do ar porque eu postei ontem,
E ele falava, assim, com muita tranquilidade, que a pessoa tinha que ter ar-condicionado no quarto, a pessoa tinha que ter carro, a pessoa tinha que isso, a pessoa tinha que aquilo, a pessoa tinha que aquilo outro. Então, assim, ele já chega com uma série de obrigações, né, gente? Vamos combinar aqui. As pessoas, vocês principalmente que já estão em um relacionamento, ou estão com ficante, namorado, enfim, o que quer que seja seu relacionamento, marido, entenda uma coisa também. As pessoas já se cobram muito. As pessoas já se cobram para caramba. Fala aí, eu quero achar uma pessoa aqui que ela não se cobre. Eu vou estudar uma pessoa que ela nunca sozinha com ela mesma, ela nunca tenha feito uma autocobrança. Então assim, o ser humano em si, ele já se cobra. O ser humano em si, ele já é pesado com ele mesmo. Ele já é crítico com ele mesmo. Então é lógico que quando a gente encontra uma pessoa que também vem com esse negócio, só quero tirar, só quero sugar de você, e quero cobrar mais de você, quero exigir mais de você, a gente tende, é lógico, aqui eu tô falando de pessoas saudáveis, tá? É claro que pessoas fragilizadas emocionalmente, a gente viu aí que muitas pessoas acabaram tolerando por muito tempo pessoas como o Pedro, né? Acabaram tolerando aí caras que foram morar de malicuia, vocês viram aí nos relatos, o cara foi morar de malicuia na casa dela, ela não conseguiu se impor. Por quê? Porque a imagem que ela passa, né? Voltando pro tema da live, a imagem que ela passa é muito permissiva. É tão permissiva que a pessoa se sente no direito de chegar na casa dela de malicuia sem consultar se pode ficar lá ou não. Ou seja, primeiro eu imprimi uma imagem de permissiva. Vocês já repararam que a gente sabe mais ou menos até onde ir, com quem ir? A gente é esperto. É claro, se a gente faz um autodesenvolvimento, se a gente tem ainda uma consciência maior, a gente sabe mais ainda. Mas minimamente a gente consegue ter essa percepção. E é muito legal ter essa percepção porque assim, aquilo que vai acontecendo com a gente vai permitindo. A gente vai permitindo. A maioria desses relatos aí, vocês viram, as pessoas elas falam assim, quando eu vi eu já tava na casa dele. Quando eu vi eu já tava na casa dele. Você permitiu chegar na casa dele, porque pelo menos até agora não chegou nenhum relato que ela foi com a arma na cabeça. Então assim, ela permitiu. Porque ele insistiu. Mas até aí insistir, tem gente todo dia insistindo pra eu fazer tal coisa. Eu não vou fazer porque a pessoa insistiu. Amanda, mas você tem que fazer isso. Tem gente que às vezes quer tanto que eu faça uma coisa que a pessoa manda 35 directs, assim, ó. Porque ela acha que se ela mandar 35 aí que eu vou fazer, eu não vou fazer. Porque você insistiu, eu vou fazer quando eu achar que eu tenho que fazer. Só que assim, nos relatos, né, você via muito isso, assim, nossa, vim parar aqui, meu Deus. Por quê? Porque você deixou uma imagem para aquela pessoa, na maioria das vezes, tá? De que com você ela poderia cruzar esse limite. Tanto que vocês viram que em vários casos absurdos, às vezes tinha segundo encontro. A pessoa saía de novo. Por quê? Porque no caso desta pessoa, ela está fragilizada. Ela vai fazer meu mini curso gratuito, tá? Você que tá tendo esses encontros aí, quando viu acontecer, você não deixa de fazer um mini curso. Inclusive, gente, o mini curso começa segunda-feira, 8h30, gratuito. Vocês vão estar tudo lá, né? Olha, todo mundo ao vivo, 8h30, segunda-feira, no mini curso. A gente vai trabalhar muito isso. O mini curso é Atraia um Relacionamento Saudável, tá? Então, aquelas pessoas, você via essa fragilidade. Você via esse negócio assim, ele insistiu e eu vim parar aqui. Ele insistiu e eu tava em tal lugar. Ele insistiu e eu fui pra casa dele de pijama. Ele insistiu e eu vim parar num helicóptero, saltar do helicóptero. Tipo assim, ele insistiu e eu me joguei da ponte. Não é assim, né? Só que às vezes a gente passa uma imagem tão permissiva. Aconteceu muito isso também no caso de motel, né? Teve várias mulheres que falaram assim, nossa, quando eu vi eu tava no motel. Quando eu vi, ele me levou pro motel. Tipo assim, ele foi o caminho inteiro indo pro motel. Chegou na porta, meu Deus. E normalmente essa mulher, ela foi lá e ainda fez normalmente o que tinha que ser feito no motel. Poucas se posicionaram nos relatos que eu recebi. Ou seja, o que isso mostra? Que a imagem que essa pessoa tá passando, no geral, eu sou permissiva, pode ir fazendo.
eu sou bem permissiva, comigo é bem tranquilo, né? É claro que também você não tem que ser o extremo oposto, né? Porque normalmente eu tenho que deixar tudo bem claro, assim, quando a gente fala, né? Porque a pessoa acha que, então tá bom, então não tenho que ser permissiva. E aí ela vai pro extremo oposto, que é tudo, quer se posicionar toda hora. Tudo se posiciona igual, né? Aquelas pessoas que, meu Deus do céu, calma. Você tá numa conversa, a pessoa não para de falar eu. Calma, é um equilíbrio, né, gente? Mas eu espero que vocês comecem a ter essa autopercepção. Porque essa autopercepção a gente ganha com autoconhecimento. A gente ganha com autodesenvolvimento. Isso, de você aprender a ter empatia. Amanda, como é que eu tenho mais empatia com as pessoas? Autoconhecimento e autodesenvolvimento. Se tiver aluno do meu curso CDD aí, pode falar. O curso CDD, você ganha empatia da marra. Porque você começa a aprender o seu funcionamento. Não tem o que fazer. Você aprendeu tanto o seu funcionamento que você começa a aprender o funcionamento de todo mundo. E aí você ganha empatia. E empatia é ótimo para a imagem. Quando a gente... inclusive uma das melhores coisas, né? Além de ter uma autopercepção para você melhorar a sua autoimagem, né? O que você está passando para as pessoas, é essa empatia. Com você, porque você consegue se acolher, e com os outros. Alexandre o Grande gostava de meninos. Os comentários são... Os alunos podem falar, não tem como, você ganha. Você ganha essa empatia. Por quê? Porque você começa a perceber o universo do outro, tá? Então, assim, tudo em equilíbrio, tá? Não é nem você se permitindo tudo, passando uma imagem de permissiva, de boazinha, me leve pra qualquer lugar, faça o que quiser comigo. E nem também uma autoimagem de general. Porque assim, é igual eu tô falando pra vocês, né? Ninguém no dia a dia nunca se cobra. Não existe um ser humano que no dia a dia já não se cobra sozinho. E você se relacionar com uma pessoa extremamente general, extremamente autoritária, mandona, também, né, de forma desmedida, também pesa. Porque é igual esses homens, né? Não sei se vocês já conheceram aí, né? Normalmente... Ixi, tem um Pedro aqui na live. Será que ele vai gostar do exemplo? Pedro, desculpa aí, é só o personagem, o seu nome, tá? Que eu exemplifiquei o Pedro como os tesouros lapidados aí, né? Até da bio do Tinder. Enfim, gente, então assim... como que eu melhoro a minha autoimagem, Amanda? Pra eu começar primeiro a ser uma pessoa mais... que contribui com os outros, que passa uma visão para os outros muito mais legal. E isso também se estende para o profissional, tá? Porque, por exemplo, quem tem essa percepção da imagem que tá passando, por exemplo, é muito fácil você saber o que uma empresa quer, sabia? É muito fácil. O que uma empresa minimamente quer de um funcionário? Ela quer um funcionário dedicado, ela quer um funcionário que mostre que está indo atrás de resultado, ela quer um funcionário que faz mais do que aquilo que é pedido, que tenha uma proatividade. Qualquer pessoa que minimamente consegue aparentar essa imagem, já deixou para trás um monte de concorrente. Simplesmente por quê? Porque ele teve essa empatia e falou, essa empresa aqui quer alguém mais dedicado. Essa empresa aqui quer alguém que mostra mais coisas. Essa empresa aqui quer alguém que tenha mais percepção, que seja mais proativo. Pronto. Uma pessoa minimamente consciente disso, ela já saiu na frente de um monte de gente do mercado. Por quê? Porque a empresa, ela tá sedenta por alguém para fazer isso. Sedenta. E isso que eu tô exemplificando aí de empresa, isso vale para tudo. Uma pessoa que minimamente percebe as coisas, ela percebe. Ela não parte do centro só do umbigo dela e sai igual esses homens aí do Tinder, né? Que a pessoa, tipo, o que você procura? Eu procuro uma mulher que tem ar-condicionado em casa, que me leve para os lugares, que mora no bairro tal e tal. Ou seja, uma pessoa sem a menor percepção do outro. Pode ser que ele arrume umas pessoas fragilizadas emocionalmente? Pode, a gente sabe disso, né? Se a bio tá lá, provavelmente tá funcionando. A questão é, uma pessoa que tem uma consciência, ela vai olhar para aquilo e vai falar, Deus, ô livre, cadê? O que essa pessoa tem para contribuir? Só exige, ninguém vai querer isso.
E a gente, muitas vezes, né, é igual por exemplo, você vai ser um líder, você vai ser um gerente, você vai ser uma pessoa de um cargo que vai ter que dar ordem para alguém. Se você não mostrar empatia nenhuma, a chance é que essa equipe, ela comece a se esvairir. Por quê? Porque ela começa a ter você como carrasco, como a pior pessoa. É claro que em alguns momentos você vai ter que ter. Então, assim, uma pessoa que ela consegue observar, ela já ganha alguns pontos. Por quê? Ela sai desse centro do umbigo dela, imaturo. Então, assim, quem quiser que me ature gritando o dia inteiro. Né? Quem quiser que me ature aqui exigindo o dia inteiro. Quem quiser que venha só o meu reino, que eu não vou ao reino de ninguém. É muito comum também, até em discurso de pessoas solteiras há muito tempo, né? Que acabam também tendo esse discurso, assim. A pessoa, ela fica completamente, digamos assim, com uma autoimagem bem negativa para ela mesma, em primeiro lugar, e para o mundo. Ela se sente cansada, então ela para de querer ser uma pessoa legal, né? Ser uma pessoa ok. Não digo nem legal, uma pessoa que contribui. Ela para de querer ser uma pessoa que contribui. Ela quer começar a, de certa forma, instalar o caos. E aí, o que vai acontecendo? Ela vai ter os resultados de acordo com isso. E tá tudo bem. Se esses resultados estiverem bons para ela, tá tudo bem. O problema é que normalmente não tá. Normalmente, ela começa a sentir algumas coisas na vida dela ruindo. E aí ela fala, isso aqui eu vou ter que melhorar. Isso aqui, pelo menos, eu vou ter que melhorar. Esse meus gritos aqui com as pessoas vai ter que melhorar. Ou esse meu ser boazinha e aceitar tudo tem que melhorar. Por quê? Imagina, né? Teve gente aí que contou que teve prejuízo financeiro. Teve prejuízo financeiro com um, teve prejuízo financeiro com o outro, aí arrumou outro, teve prejuízo financeiro. Ou seja, qual que é o padrão dessa pessoa? Qual que é a imagem que ela passa? Pode me sugar. Pode me sugar que tá tranquilo. E o que ela vai arrumar? A pessoa que vai sugar. Vai cair perfeitamente esse aqui pra ela. Por quê? Porque a imagem que ela tá passando é exatamente essa. Pode me sugar que tá tudo certo. Então, assim, como que a gente tá se percebendo nós mesmos? Porque isso é importante também para melhorar a nossa autoimagem. O que a gente tá percebendo sobre nós? A gente tá se sentindo o cocô do cavalo do bandido? Ou a gente tá se sentindo uma pessoa que contribui? A gente tá se sentindo um fracasso ambulante? Ou a gente tá se sentindo uma pessoa que tem ali as suas verdades, opiniões e que tem a sua vida gostosa acontecendo? A gente tá se sentindo alguém com conquistas ou a gente tá se sentindo alguém amargurado? Amargura é um problemão. A gente sabe, né? A imagem de uma pessoa amargurada, por exemplo, né? Pensa alguém aí que você já viu amargura. Cara, amargura é um negócio que assim, você não quer conviver, você fala que pessoa amargurada. Eu achei engraçado, eu tava com... Olha como a imagem é uma coisa interessante, né? A imagem que a gente passa, não só a aparência no geral. Eu peguei um Uber ontem, eu tava voltando do shopping e eu peguei um Uber e a gente começou a conversar, né? Era uma distância grande assim. E aí a gente começou a conversar e tal. Gente, aquele homem, né? Eu já peguei vários tipos de Uber e eu reparo muito, né? Teve gente aqui falando que no curso CDD realmente trabalha, né? A Lúcia falando, sim, exatamente. A gente ganha muita percepção e é muito legal. Eu gosto de fazer isso, né? Por isso que no curso CDD eu também trago muito isso. Quem for entrar aí na turma do dia 10, a última de 2021, vai entender um pouquinho melhor, né? E aí eu tava percebendo aquele Uber falando, né? A gente conversando e eu só observando. Gente, aquele homem que ficou comigo vai 40 minutos no carro. Ele imprimiu uma imagem tão gostosa. E eu vou dizer o porquê, né? Ele já devia ter ali seus 40 e poucos anos. E a gente conversando, e assim, uma companhia extremamente agradável, né? Tanto que é raro, às vezes eu não quero conversar muito com o Uber, porque eu tô lá no meu celular, e se eu fico conversando eu não consigo fazer as coisas. E ele, eu senti essa vontade, e detalhe, ele falava exatamente assim, me marcou. Ele sabe o que é?
as pessoas reclamam muito. Ele falou assim, eu aqui no meu trabalho, ele falou assim, eu vou quietinho, eu tenho que ir pro meu destino, eu vou pro meu destino. Claro, às vezes eu até recuso uma corrida ou outra, né, quando é um lugar que eu não sei, que eu vou me perder, mas assim, tá bom. Ele falou, e parece que quanto mais eu falo que as coisas, eu agradeço, aí ele falou isso, né? Ele falou, quanto mais eu vou agradecendo no percurso por poder trabalhar. Ele falou, todo final do meu dia, às vezes eu tenho um lucro que a maioria dos Ubers, assim, né, não consegue ter. E ele foi falando, eu achei tão bonitinho ele falando, e eu falei, nossa, que pessoa agradável, que pessoa... E ele falando das gratidões dele, e ele recapitulando ali o quanto ele era grato e tal. E eu saí leve do carro, extremamente leve na nossa conversa, né? E o que isso me passou, assim, uma coisa tão simples, mas ele colocou ali exatamente, e assim, você via uma simplicidade mega simples, ele, eu vou fazendo, vou aceitando minha corrida, né, e vou pegando e tal, e ele falou, eu vou agradecendo os passageiros, vou agradecendo não sei o que lá, e chega no meu final do dia, eu ganhei um dinheiro que na média a maioria dos Ubers não ganham. Ele falou, e eu tô trabalhando no Uber tem um tempo e tal, e eu só tenho que agradecer. Tipo assim, eu achei muito fofo, e aquilo ficou na minha mente. O quanto em meia hora aquele homem imprimiu uma imagem agradável. Eu pegaria um Uber com ele de novo. Assim, se fosse para andar de Uber, eu ia querer andar com esse rapaz. Por quê? Porque ele tem uma conversa gostosa. E não é só ele falar dessa gratidão. É a energia que ele emanava, sabe? Pra ele tava tudo bem. Porque às vezes você pega uns Uber, né? Que ele vai buzinando, vai brigando o caminho inteiro, vai estressado. Parece que você tá sendo um peso pra ele, né? Não parece? Às vezes parece que você pegou o carro e você tá andando ali e você é um peso. Tipo assim, você atrapalhou ele, você levou ele pra uma rota, você... Não sei, eu às vezes... já tive muito essa sensação, né? E com ele foi leve. Cheguei no meu destino e falei, caramba, em meia hora, olha o que ele imprimiu no geral, porque eu gosto de observar, né? E aí, nisso na vida, a gente vai linkando com outras coisas. Por que eu queria estar mais perto dessa pessoa? Porque essa pessoa me passou uma coisa boa, agradável. E isso, eu tô dando o exemplo desse Uber, mas é em tudo. Amizade, gente. Amizade, depois que a gente minimamente amadurece, uma pessoa que a gente só vê amargura, por exemplo, uma pessoa que da hora que acorda, da hora que vai dormir é falando mal de alguém, sabe? Tudo bem que a gente faz as nossas fofocas e às vezes fala mal dos outros, e tá tudo bem, né? Porque no final do dia a gente busca evoluir, pede, né, Deus, dá sabedoria e tal. Beleza que todo mundo tenha isso, mas assim, você vê quando uma pessoa é pesada do começo ao fim. Você vê como, de certa forma, essa pessoa não consegue contribuir em nada na sua vida, sabe? As coisas dela nunca são de contribuição. E isso é pra tudo. Igual o exemplo, eu nunca vou me esquecer do exemplo desse cara aí do ar-condicionado no Tinder, né? Que colocou as exigências todas dele. Mas lá na bio não é pra você colocar suas exigências todas? Tá, mas a questão é, a pessoa nem te conhece. E você já vai fazendo um monte de exigência assim. Venha a voz ao meu reino, o que você passa? Uma pessoa que não tem nenhum mínimo de senso de que existe um outro ser do outro lado. Um outro ser que você pode se aprofundar, que você pode conhecer, que você pode entender mais, sabe? Então, assim... O que a gente tem que refletir sobre isso de imagem? Como é que eu melhoro a minha imagem? A gente volta para o mesmo lugar. Eu melhoro quem eu sou. Nitidamente, aquele homem do Uber, ele estava contando para mim as coisas que ele está vivendo. Ele não estava ali me contando uma lorota. Ele estava ali me contando a vivência da vida dele. Que era, ele começou a agradecer... Ele aceitava ali as corridas, ele ia sem reclamar, ele ficava de boa no trânsito e no final do dia ele ainda ganhava um dinheirinho muito maior do que a média. Ele estava me contando a história dele. Ou seja, ele não precisou imprimir um personagem ali. Ele melhorou ele. Entende?
Então, o grande X da questão, né, será que a gente está buscando se melhorar em vários aspectos? Quem é aluno do curso CDD, eu sei que tá, né? Não é à toa que entra em um curso lá para um monte de aula, né? Então, eu sei que vocês aí, meus flamenguinhos que eu tô vendo, já tem essa busca. Pessoal que vai fazer um mini curso também, gratuito, eu sei, quem já fez mini curso comigo, eu sei que vocês estão nessa busca, mas a questão é, sempre tenta aprofundar um pouco mais. Sempre dá para aprofundar um pouco mais. Eu, né, já tô nessa jornada há muitos anos. E a cada mês eu sinto que eu consigo melhorar um pouco mais. É muito louco isso, né? Porque às vezes a gente fala, nossa, eu já melhorei tanta coisa. Mentira! Sempre dá pra você melhorar um pouco mais, melhorar essa sua energia, melhorar o que você passa pras pessoas, melhorar a sua parte profissional, às vezes, igual eu dei um exemplo aqui pra vocês. Um exemplo mínimo, um exemplo bobo que eu dei aqui pra vocês. O que uma empresa espera de um funcionário? Um funcionário que se antecipa, tem a proatividade, um funcionário que faz um pouquinho mais do que é contratado, que tem dedicação. Pronto. A empresa que acha esse funcionário, você vai ver, ela vai valorizar. E se ela não valorizar, digamos, financeiramente, quando ele sair, ele já arruma outro emprego bom. É sempre assim. Porque é igual esse moço do Uber. Tá trabalhando no Uber, o que você mais vê é Uber reclamando, não é? Isso é verdade, né? A maioria. E ele não reclamava. E ainda me disse que ele tava ganhando uma renda bem acima do que normalmente eles ganham. Por quê? Porque ele ia fazendo o trabalhinho dele. Então, às vezes, a gente não tá melhorando porque a gente tá de olho no resultado logo, né? Então, às vezes, a gente quer atrair um relacionamento saudável, a gente quer viver um relacionamento saudável, a gente quer ter uma pessoa pra ficar na nossa vida, só que a gente não tá curtindo esse processo de, cara, será que eu tô sendo melhor? Será que eu tô sendo mais gentil? Será que eu tô sendo mais educado? E com a minha mãe? Como é que eu tô tratando a minha mãe? E o meu pai? Como é que eu tô tratando meu pai? E as pessoas do meu convívio? Como é que eu tô tratando as pessoas do meu convívio? E as pessoas que trabalham comigo? Como é que eu sou com as pessoas que trabalham comigo? Meus irmãos, filhos, se você tiver filhos. Avós, como é que eu tô tratando meus avós? Será que eu tô sendo gentil? E com as pessoas na rua eu tô sendo gentil? Ou eu sou uma bomba ambulante? Ou eu sou uma pessoa que não contribui em nada? Nunca consigo contribuir. E às vezes você, já te falo mais, tá? Você que tem problema de insegurança, muitas vezes você não contribui porque você tá travado. Você tem várias coisas para contribuir, mas você tá tão inseguro e acha que não tem, que você nem contribui, mas você teria muitas coisas. E aí sua companhia seria mais agradável ainda. Por isso que tem que buscar destravar isso, tá? Quem não contribui mais porque é tímido, tem vergonha ou se acha insuficiente, faz o curso CDD, sério mesmo, tá? Eu imaginava que o CDD fosse bom, mas é simplesmente maravilhoso. Estou me sentindo numa reforma interna. Eu concordo e assino embaixo. Então, gente, o que a gente tem que tirar dessa live, né? Sempre dá pra gente melhorar mais. E quando a gente melhorar mais, a gente melhora a nossa imagem. Quando a gente melhorar pra nós, a gente melhora pro outro. A gente começa a ganhar mais empatia. A gente começa a ganhar mais percepção. O que eu tenho que fazer nessa empresa? Eu tenho que fazer o meu trabalho mais do que me é pedido. Pronto. Se eu não ficar nessa empresa, qualquer outra vai me querer. Não tem jeito. Por quê? Porque o mundo carece disso. O mundo carece. Na hora que eu falei aqui do Alexandre, né? Dei o exemplo do Alexandre. Choveu de gente aqui. Cadê o Alexandre? Porque o mundo carece de pessoas assim. De pessoas que enxergam além do umbigo e ao mesmo tempo elas conseguem ser firmes. Porque vocês percebem que é um equilíbrio? Eu falei pra vocês, não é nem você ser permissivo, uma imagem de assim, pode me atropelar ida e volta, que eu tô aqui estatelado, não tenho inteligência emocional, não tenho fortalecimento emocional, pode me atropelar, pode me levar no motel, que eu só vou perceber quando você me levar no motel, pode me insistir que eu vou fazer o que você quer porque você insistiu, porque eu não consigo falar não, e eu quero ser validado, né? Nem essa imagem, e também a gente não precisa ir para um oposto em que a gente já não precisa mais melhorar nada. Então eu não preciso ser melhor, eu não preciso ser mais gentil, eu não preciso ser mais agradável, enfim.
Porque a partir do momento, sabe, gente, que também não tiver mais nada que a gente contribuir aqui pro mundo, que não tiver mais nada pra gente ser melhor, provavelmente a gente vai cair numa depressão. Vai perder o sentido isso daqui. Pra que a gente tá aqui? Pra quê? Se não for pra amar mais, se não for pra contribuir mais, se não for pra fazer um bem, levar um bem, se não for pra se fazer bem, pra que a gente tá aqui, gente? Né? Então, assim, até deu aquela polêmica, né? No dia que eu agradeci o meu marido, porque ele tinha pedido lá o jantar e guardado pra mim enquanto eu tava aqui trabalhando. E muita gente já veio nesse negócio assim, nossa, mas não era mais que obrigação? Não, pra mim não era. E aí, qual que é a imagem que eu passo? Gratidão, agradeci. Obrigada por pensar em mim. E ele fez, sabe o que ele fez? Depois de 2 dias ele apareceu de novo, com outra comida, sem eu esperar. Outra coisa de surpresa. Por quê? De certa forma, qual que é a imagem que eu tô passando pra ele? Que bom, eu percebi, eu te percebi. E aí, quando as pessoas se sentem percebidas, elas vão, de certa forma, se elas gostam de você, se elas te valorizam, né? Que é o nosso caso. A gente já tem um relacionamento assim. Vai lá e faz de novo, e faz de novo, e tenta ser mais legal, assim como às vezes eu tento ser mais legal, e a gente vai tentando na nossa relação sermos pessoas cada vez melhores um pro outro. Porque esse foi o intuito do nosso relacionamento até hoje, por isso que ele ainda existe, né? Depois de 6 anos é por isso, que a gente tenta. O que dá pra melhorar? O que você acha que vamos melhorar aqui? Um melhora dali, outro melhora dali, a gente vai melhorando. Porque é o que eu tô falando. Não tem como um ser humano virar e falar assim, não tem mais nada pra eu melhorar. Não existe. A pessoa que falou isso, se você não tem mais nada na tua vida pra melhorar, meu amigo, ou você perdeu a cisão da realidade, né, psicotizou, ou você já perdeu o sentido, tá depressivo, porque não existe uma pessoa, né, ou tá com o ego lá na lua e não consegue enxergar além. Todos nós estamos aqui para isso. E quando a gente melhora essa nossa imagem interna, aquilo que a gente passa, a gente melhora a imagem para os outros. E não é ser trouxa. Ah, agora eu vou ser trouxa, vou ser permissivo. Pelo contrário. É aí que você consegue se impor. Porque você tem autoconhecimento, você tem autodesenvolvimento, você é uma pessoa diferenciada. Quando eu falo raridade, né, para vocês, é de verdade mesmo. É ter essa sensação de raridade. Ó, imagina se tivesse um Alexandre aqui, uma pessoa com o perfil do Alexandre nessa live, ela ia olhar e ia falar, meu Deus, o mundo carece de pessoas como eu. Porque na hora que eu citei o perfil dele, todo mundo, eu quero o Alexandre, onde tá o Alexandre? Por quê? Porque o mundo carece, né? Muitas vezes você não vai se conectar, porque aí você tem que ficar mais saudável, né? Então não deixa de fazer um mini curso aí, que começa 8h30 segunda-feira. Porque às vezes é você que precisa ficar mais saudável e aí você tá deixando passar essas pessoas mais legais aí, mais bacanas da sua vida, tá? Certo, gente? E aquilo, né? Melhora você. Onde que você pode começar ou onde que você pode se aprofundar? Mini curso gratuito, a gente vai fazer esse mergulho em você, vai trazer mais autoconhecimento, é grátis, se inscreve no link da bio. E curso CDD depois, né, que é o meu curso completo, curso Chega de Desculpas, Escolha Evoluir, né, vou sempre falar, porque vocês não sabem o que é a sigla, que aí você mergulha mesmo em você de uma forma que assim, não tem como você não melhorar a sua imagem, tá? Não tem jeito, certo?